Oi, gente! Bom ver vocês por aqui de novo. Vamos começar a nossa aula. Material na mesa, caderno, lápis, borracha, contador. Tudo que você precisar, deixa tudo preparadinho e vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Hoje a aula é de cidadania e história. Nós vamos conversar sobre as duas coisas juntas, ok? Então, o primeiro título da aula de hoje é esse aqui: Conhecendo as regras de convívio do passado e do presente. Nós vamos ver combinados de convivência, Código de Hammurabi e Constituição Federal. Nós vamos conhecer três. Um a gente já conhece, os outros dois são novidades para vocês, ok? Nós vamos ver como que eles influenciam na nossa cultura de hoje, qual foi o papel que eles tiveram. Então, se a gente estivesse na nossa turma, provavelmente esse combinados da turma estaria fixado na parede, que é a regrinha que a gente usa na sala de aula. Então, vamos ler comigo, ok? Eu estou lendo aqui, mas você vai ler comigo também. Quero você participando. Combinados da turma: não sair da sala sem a permissão, respeitar os colegas e professores, levantar o dedo para falar, fazer atividades de casa e a de sala, manter a sala limpa e organizada, não bater nem xingar nos colegas, não jogar o lixo no chão, cuidar com carinho do material escolar, usar as palavrinhas mágicas e prestar atenção na aula. Esses aí são os combinados da nossa turma. Nós estaríamos com esse cartaz fixado na nossa sala se nós estivéssemos em uma sala de aula agora, tá bom? Então, para que vocês acham que os professores sugerem que tenham esse combinado nas salas? Eu costumo fazer com vocês, vocês vão me dizendo as regrinhas, normalmente eu construo com os alunos as regrinhas, os combinados, né, de sala de aula e como que a gente vai se comportar durante o ano. Então, como eu não tive vocês para fazer junto comigo, eu tive que fazer sozinha esse aqui. Então, para que vocês acham? Pensa aí comigo rapidinho. Para que vocês acham que serve os combinados da turma? Pensa aí. Vou contar de 1 até 3 para você pensar. 1, 2, 3. Serve para várias coisas. Serve para a gente não maltratar o colega, para a gente não se entristecer, para a aula não ser uma aula ruim, para a sala de aula não ser um ambiente desagradável, sujo, para que nada disso aconteça e para que tenham regras, para que tudo dê certo. As regrinhas, os combinados da turma servem para que a nossa aula dê certo do início ao fim, beleza? Então, para fechar isso aqui que eu falei para vocês, vamos ler junto comigo esse textinho que está do lado. Para que haja um bom convívio em grupo, é preciso respeitar algumas regras. Precisamos entender os limites do outro e conhecer os nossos. Vamos ler os combinados da turma e aplicá-los também em nossas casas? Isso aqui foi o que a gente já fez, nós já lemos o combinado da turma. E por que eu estou falando sempre se a gente estivesse numa sala de aula? Porque nesse momento não estamos. Mas aonde você está vivendo agora? Na casa da mãe, da tia, do vô, do periquito, do papagaio? Não tem regra, não tem regra. Por exemplo, você acorda de manhã, você faz o que você quiser? Bem, eu espero que não. Eu espero que tenha uma regra. Eu espero que você precise escovar os dentes, lavar o rosto, tomar o café da manhã, se alimentar, alguma coisinha, ter algum horário de brincar, mexer no celular. Eu conheço várias mães que têm regrinhas. Olha, você só vai poder mexer no celular depois que você terminar a tarefa de casa. Depois que você chegar da escola e tiver com o caderno todo organizado. Então, as mães, os pais, os responsáveis em geral, eles têm umas regrinhas para que as crianças obedeçam, né? Você não acorda e já vai para a rua e fica o dia inteiro e só volta às 9 horas da noite. Eu acho que isso não acontece por aí. Se acontecer, eu acho melhor dar uma reorganizada na rotina aí, porque não é bom, tá? Que isso aconteça. Então, as regrinhas, elas servem para isso. Antigamente, tinha um povo chamado povo caldeu. Eles foram um povo da antiguidade que teve início e origem na Babilônia.
E vamos ler comigo, antes de eu explicar melhor, vamos ler comigo e entender o que que essa imagem, essas duas imagens estão falando pra gente. Código de Hammurabi. Olha que nome engraçado, né? Antes que surgissem os nossos combinados, os povos da antiguidade também tinham códigos de convívio, para que a vida em grupo fosse organizada e não houvesse desigualdade e injustiça. Opa, tia Karen. Então, o que você está me dizendo é que aquelas regrinhas que às vezes eu acho difícil e chata de cumprir não surgiu da cabeça da gente e não surgiu da cabeça da senhora. Exatamente. Elas não surgiram das nossas cabeças em primeiro lugar. Antes de nós sermos hoje, né, inseridos nessa sociedade moderna ou pós-moderna, nós já tínhamos regras de convivência. Os outros seres humanos, antes de nós, já perceberam a necessidade de ter regrinha. Porque imagina, se você passar por um colega e você simplesmente derrubar o lanche dele no chão e você não pedir desculpa para ele, não ter nada ali, uma palavrinha mágica, um abraço, um sorriso, um pedido de desculpa, será que seria bom? Será que você ia gostar de conviver nesse ambiente? Um lugar onde só tem xingamento, palavrão, onde tem palavras de ofensas. É bom conviver numa casa assim? Eu acho que não. Então, para uma casa dar certo, para um grupo dar certo, precisa ter o quê? As regrinhas. E esse povo antigo, chamado povo caldeu, já percebeu que tinha que ter umas regrinhas de convivência para todo mundo se respeitar e não ter injustiça, tá bom? Um dos reis dos caldeus, que é o povo da antiga Babilônia, durante o segundo milênio antes da era cristã, ou seja, antes de Cristo, foi Hammurabi. Então, o nome do rei era Rei Hammurabi. O que esse rei fez? O rei Hammurabi empresta o seu nome para um código de regras que regula a sociedade, fundado na Lei de Talião, costumeiramente conhecida pela expressão olho por olho e dente por dente. Então, o rei Hammurabi emprestou o nome dele para que fosse construído um código. Tá vendo que aqui tem uma placa cheia de escritas e que não é a língua que a gente fala hoje, é uma língua já antiga, provavelmente extinta. Ela formou o que a gente está estudando, esse código de Hammurabi. Então, eles pegaram todas as regrinhas e falaram assim, olha, para a gente não esquecer nenhuma, vamos escrever todas elas, fazer um código como se fosse um livro, e nós vamos escrever todas essas regrinhas para a gente não esquecer mais. E todo mundo tem que respeitar. E essa regrinha aqui, gente, era muito simples de entender, um pouco dolorosa para quem descumprisse. Se você tacasse uma pedra no olho do amigo, se você pensa aí, você voltou no passado, entra na máquina do tempo, você voltou para o passado e está lá junto com o povo da Babilônia. E você tacou uma pedra no olho do amigo. E você não só tacou a pedra, você usou um estilingue, mirou bem no olho dele, soltou o peteleco. A lei de Talião, o código de Hammurabi, ele era baseado na seguinte coisa. Se você fere o seu amigo de determinada maneira, você também tem que ser ferido da mesma maneira. Se você feriu o colega com uma pedrada e usou um estilingue, você também deveria ser ferido da mesma maneira. Mas é porque ele era mau? Porque aquela sociedade era má e perversa? Não. É porque eles entendiam que se você fez uma pessoa sentir dor e ficou ferida, você tinha que ser punido da mesma maneira para você entender como que aquela pessoa se sentiu, como que ela sofreu e como foi doloroso e ruim para ela. Então, isso era o que aquela sociedade antiga entendia que era uma punição boa, que era uma punição que daria resultado. Eu acho não, tenho certeza que vocês estão olhando aqui para esses desenhos e vocês estão lembrando, tenho certeza que vocês estão lembrando absoluta de uma atividade que nós fizemos chamada pintura rupestre.
Para quem nunca estudou, nunca ouviu falar nesse nome, pintura rupestre, eram pinturas que eram feitas, talhadas em pedras e servia para registro da história de um povo. Então, aqui eles usam também o registro rupestre para fazer a lei de Talião ser vista, obedecida e registrada e aplicada, tá bom? Então, isso aqui é como eles se comunicavam, é o alfabeto deles, são as letras deles que era usada por esse povo. E aqui é um totem que registra esse momento histórico. Lembrando que naquela época eles não estavam registrando em papel, eles estavam registrando em pedras. Hoje nós temos livros, temos outras coisas que a gente pode deixar escrito, alguma coisa que a gente goste e queira que outras pessoas vejam. Como eu falei para vocês, hoje aqui no Brasil, nós temos uma lei que eu chamo, quando eu vou explicar para as crianças, da lei maior. Ela é a maior lei que pode existir no Brasil. É chamada a Constituição Federal. Constituição Federal é a lei maior que existe no Brasil, tá bom? Vamos ler aqui como que ela foi feita e quando que ela surgiu. Um dos grandes marcos na garantia dos direitos fundamentais da população brasileira, a Constituição Federal de 1988 completa 30 anos de existência. Isso foi na época que foi escrito esse texto aqui, que foi ano passado. Considerada por especialistas como a mais progressista da história do país. O documento define o papel dos poderes públicos e estabelece os direitos e deveres do cidadão. Além disso, determina uma série de diretrizes para áreas como segurança, economia, seguridade social, cultura, saúde, meio ambiente e educação. Então, a Constituição Federal, ela é uma lei que regula todas as outras leis que vão surgir no Brasil. Então, ele fala o quê, tia? Esse código, esses artigos dessa lei da Constituição Federal, o que ele traz para a gente de interessante? Ele fala sobre segurança, como que deve ser e quem deve providenciar, proporcionar a segurança. Ele fala da economia, do dinheiro, como que o dinheiro do povo brasileiro deve ser usado. A seguridade social, ele fala da previdência, de quando a pessoa trabalha, fica velhinho, vai se aposentar, quais são os direitos que essa pessoa tem. Ele fala da cultura, que nós devemos respeitar uns aos outros, que nós devemos ter a liberdade religiosa. Ele fala também quem tem que cuidar da saúde, de quem é a obrigação? É da União? É do presidente Bolsonaro a responsabilidade de cuidar da saúde? É do governador do Rio de Janeiro, do Wilson Witzel? É do prefeito de Nova Iguaçu, no caso, Rogério Lisboa? Ele vai, sabe, explicando e dizendo quem é que tem que providenciar aquela coisa ali para o cidadão brasileiro. Ela fala também sobre meio ambiente e educação. Ela foi instaurada como uma lei maior no ano de 1988, onde ela garante os direitos fundamentais. O que um cidadão precisa para ser bem-sucedido e para ter uma dignidade assim, de vida, tá? Ela vai dizer e nós vamos ler isso aqui nos próximos slides. Aí eu trouxe para vocês a seguinte questão. Eu trouxe o Código de Hammurabi, alguns artigos, e trouxe a Constituição Federal, o principal artigo que existe da Constituição Federal, que rege assim, a vida do povo brasileiro, ou pelo menos deveria. Então, vamos lá. Eu vou ler e depois a gente vai comparar, ok? O artigo 218 do Código de Hammurabi, ele diz assim: se um médico fizer uma grande incisão com um bisturi e matar, ou abrir um tumor, ou se abrir um tumor com um bisturi e cortar fora o olho, as suas mãos deverão ser cortadas. Nossa, pesado, né? Se o médico tivesse qualquer erro,
ele deveria ser punido da mesma maneira, porque lembra que eu falei? Se tacar a pedra tinha que ser tacada também no seu olho, se você machucasse o colega. Artigo 219. Se um médico fizer uma grande incisão, incisão é corte, tá bom? É corte, incisão é corte. Pode ser corte na mão, corte onde você quiser, né? Onde estiver com a doença. Se um médico fizer uma grande incisão no escravo de um liberto e o matar, deve substituir o escravo por outro escravo. Tá vendo? Não foi só no Brasil que teve escravidão. A escravidão já é um costume antigo dos povos, né, da antiguidade. E eles estão dizendo aqui nesse artigo 219, se o médico matasse o escravo de uma pessoa que era liberta, né, ele deveria dar um escravo para ele no lugar, porque ele tirou o serviço, né, a mão de obra, vamos botar assim, daquela pessoa. Se um médico curar um osso quebrado ou um tecido atingido de um homem, o paciente deverá pagar ao médico 5 ciclos em dinheiro. Então, se o médico conseguisse fazer alguma coisa boa, ele deveria ser pago por aquilo. Se um construtor construir uma casa para alguém e não a estruturar de maneira apropriada e a casa que ele construiu cair e matar o proprietário, é o dono da casa, o construtor deverá ser condenado à morte. Por quê? O fato final não foi a morte do dono da casa? Então, o construtor também deveria ser punido com a morte também. E 230. Se ela matar o filho do proprietário, ou seja, se a estrutura cair e matar o filho do proprietário, o filho do construtor deverá ser condenado à morte. Eita, que responsabilidade! Então, vamos imaginar. Eu sou uma construtora, eu sou uma pedreira, vamos botar assim, eu sou pedreiro. Estou construindo a sua casa e você é o dono da casa. Se eu construir a casa cair e você morrer, eu também teria que morrer. Agora, construir a casa, você é o dono da casa e você tem um filho e o seu filho morrer, o que vai acontecer? Eu também tendo um filho, meu filho teria que morrer para ser punido numa medida igual. Gente, vamos ler o último, 231. Se matar um escravo do proprietário, ele deverá pagar escravo por escravo ao dono da casa. Então, se a queda levasse a óbito algum escravo, nem o dono da casa, nem o filho, mas escravo, se ele tivesse matado, tivesse vindo a óbito 5 escravos, ele deveria dar 5 escravos no lugar. Isso aqui é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que foi baseado no Código de Hammurabi. O preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no dia 5/10/1988, tem o seguinte enunciado. Artigo 5º, é um artigo onde garante os direitos fundamentais, os direitos principais do cidadão brasileiro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se brasileiros ou estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, ou seja, não pode, do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, no caso da sua casa, nos termos seguintes. Então, olha o que é importante aqui. O direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, no caso, a casa, eles são invioláveis. Se alguém fizer alguma coisa contra essas questões que estão escritas aí, vai ter que ser punido. Inciso 1º, é o que está no número romano. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta lei. Vocês vão se lembrar, e quem não se lembra, eu vou falar agora,
que antes existia uma desigualdade salarial, uma desigualdade empregatícia entre mulheres e homens. E hoje, pela Constituição Federal, isso não pode mais acontecer, né? Desde 1988. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, não pode chegar aqui a polícia, por exemplo, na sua casa ou em qualquer outro lugar que você esteja andando e falar assim, vai para casa agora. Mas vai para casa por quê? Porque eu tô mandando, olhei pro seu rosto, não gostei de você, vai para casa. Ele não pode fazer isso, isso é abuso de autoridade. Hoje nós estamos com o nosso direito de ir e vir, de andar, nós estamos com ele cerceado, não estamos podendo usufruir dele. Por quê? O coronavírus está aí, né? É muito fácil o contágio, então os governos, os governantes, o ministro da Saúde e todos os outros ministros envolvidos, juntamente com o presidente, eles acharam melhor que todo mundo ficasse em casa. E eles só puderam decidir que nós ficaríamos em casa através de uma lei. Então, eles tiveram que editar uma lei, que é chamada decreto, falando, olha, todo mundo em casa por 15 dias. Depois de 15 dias, botaram mais 15 dias. Para quê? Para prevenir que a população seja contaminada com o coronavírus, tá? Então, eles só puderam fazer isso porque tiveram que criar uma lei. Se não for lei, eles não podem fazer isso. Inciso 3. Ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém pode ser privado de alimento, ninguém pode ser colocado dentro de um quarto e aprisionado, só sair se alguém deixar. Não pode, isso não pode acontecer. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso aqui você tem a liberdade de dizer o que você pensa. Mas agora, preste atenção. Não vamos confundir sinceridade com sincericídio. Sinceridade é você falar o que pensa, respeitando quem está ouvindo. O sincericídio é você falar o que quiser e depois não querer ouvir. Você vai ter que estar disposto a ouvir a opinião dessa pessoa também, ok? Vamos lá. Parei no inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. Se alguém fizer algum mal a você, ela vai ser, né, punida mediante ao que ela te causou, só que não lembra que não pode ter tortura, lembra que ninguém pode tirar sua vida, então você não vai pagar mais com a sua vida, diferente do Código de Hammurabi. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ninguém pode se meter na sua crença. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Vocês devem ter percebido que as igrejas estão fechadas e alguns outros centros religiosos também estão fechados mediante essa questão que a gente está vivendo da pandemia do coronavírus. E por que eles estão fechados? Porque é um lugar onde aglomera muita pessoa e o risco de contaminação é gigante. Então, eles decidiram fechar esses cultos e os locais onde são realizados os cultos religiosos. E eu falo de todas as religiões, ok? Só que eles só podem fazer isso através de uma lei que foi criada para decretar o fechamento temporário desses cultos aí. Só que você foi privado apenas de estar no lugar onde você faz o seu culto religioso. Ninguém pôde chegar e falar assim, ó, fecha sua boca que eu não quero você fazendo nenhum tipo não quero você tendo nenhum tipo de comportamento religioso nesse período. Não foi isso. Então, foi feito somente por conta do coronavírus, o isolamento do lugar aonde você tem o seu culto religioso, mas nada que você esteja proibido. O inciso 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e internação coletiva. Vou adiantar, tá bom? 8. Ninguém será privado de direitos
por meio de crença religiosa ou de convicção filosófica. Ou seja, ninguém pode ser impedido de demonstrar a sua crença. Você tem o seu direito de mostrar o que você crê, como que você crê, dizer, e você não vai ser preso por isso, você não vai ser punido por isso. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Teve uma época no Brasil que você não podia fazer todo tipo de música, qualquer tipo de letra. Você não podia falar contra a liderança do país, que no caso, naquela época, era a ditadura. Então, era o exército, né, que detinha o poder, e eles não deixavam a liberdade artística florescer no país naquela época. Não existia. Principalmente se eles fizessem uma letra de música ou uma peça teatral que eles criticassem a maneira que eles agiam, nossa, não podia, nem era divulgada, nem era lançada a música. Hoje, pela Constituição Federal, todos nós temos essa liberdade de expressar através de qualquer tipo de arte, pintura, artes cênicas, música, a ciência, várias maneiras nós temos de expressar nossa opinião. São invioláveis a intimidade, a vida privada. Eu não consegui ver. Peraí, rapidinho, vou subir minha tela. A honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material, moral decorrente de sua violação. Se alguém violar sua casa, se alguém entrar sem a sua permissão, se alguém pegar documentos que são seus sem a sua permissão dentro da sua casa, ou usar a sua imagem de maneira incorreta, sem você autorizar, enfim, todos esses exemplos aqui que foi dado no inciso 10, cabe ação judicial e a pessoa pode ser condenada em danos morais e danos materiais. Então, ela é punida, pode ser com dinheiro ou alguma punição social que ela deva cumprir. O que é cidadania? Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em uma nação. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, direitos e deveres juntos. Uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente na obrigação do outro cidadão. Então, se eu quero ser respeitado, é o meu direito ser respeitada, então eu tenho a obrigação de te respeitar também. Eu tenho o direito de ninguém entrar na minha casa sem minha autorização. Então, eu, de maneira nenhuma, vou poder entrar na casa de alguém sem a autorização dele. Tá vendo como que é diferente? O Código de Hammurabi era muito mandão, muito incisivo, ele era muito forte no que ele dizia. A Constituição Federal, ela já traz pra gente uma maleabilidade e um respeito quanto à vida, à liberdade, os direitos sociais. E a cidadania é exatamente isso aí. É você aprender a conviver com o outro, respeitando as diferenças. Vamos lá. Antes de ler o 1, 2 e 3, eu quero ler esses dois quadrinhos que eu coloquei aqui. A Constituição Federal. Nós lemos o artigo 5º e agora nós vamos ler o artigo 6º. São direitos. Eu trouxe os direitos do artigo 6º. São direitos sociais: a educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, o país, no caso, a União, que é o poder, a União, o Estado e o município, eles precisam assegurar para todos aqueles que são cidadãos brasileiros tudo isso que está escrito aí. Educação tem que dar, tem que abrir escola, tem que ser educação de qualidade, tem que prover a merenda. O trabalho, ele tem que abrir portas de emprego, ninguém pode ficar desempregado e acabou, não pode, tem que ter mão de obra, tem que ter trabalho.
tem que providenciar moradia. Quem já viu uns predinhos, uns condomínios do Minha Casa Minha Vida? Aí você pode até pensar, ai, nossa, que presidente bonzão, ele fez isso por nós, deu casa, ou ele facilitou o pagamento. Não é tanta bondade dele, não. É obrigação dele, porque é um direito nosso termos uma moradia de qualidade. Lazer, segurança, enfim, previdência social, falei que é da aposentadoria. Tudo isso aí são os nossos direitos garantidos pela Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Agora, quais são os nossos deveres? Eu sempre falo dos direitos e também falo dos deveres. Deveres do cidadão brasileiro. Votar para escolher os nossos governantes não é facultativo. O voto é obrigatório. Se você não votar, você precisa justificar seu voto. Por que você não votou? Você teve essa oportunidade de expressar sua opinião. Não votou por quê? Cumprir as leis. Então, só somos obrigados a fazer alguma coisa se for por uma lei. Então, se existe a lei, você tem que cumprir. Se você não cumprir a lei, você é um desobediente da lei e tem uma punição. Respeitar os direitos sociais de outras pessoas, esses aqui que a gente leu anteriormente. Educar e proteger os nossos semelhantes, então nós devemos fazer isso pelas pessoas. Proteger a natureza, já falei para vocês, não jogar lixo no rio, não jogar papelzinho de bala no chão da rua, porque ele vai para o bueiro, depois vai servir para causar enchentes e estragos, né, ambientais. Proteger a natureza de uma forma geral, não desmatar, não queimar, não poluir os rios, não fazer nenhuma forma de degradação ambiental. Proteger o patrimônio público. O que é patrimônio público, gente? Alguém sabe aí o que é patrimônio público? Patrimônio público é tudo que o governo, né, os poderes constroem e que é de uso comum. Por exemplo, a escola é sua, você que construiu? Não, foi o governante que construiu. É só sua? É só você que estuda na escola? Também não. Então, se é um bem público, é um bem de todos. Todos nós devemos zelar pela escola. Não podemos pichar, não podemos sujar, derramar liquid paper na cadeira, não podemos arrancar tinta, destruir o portão. Isso não pode acontecer. Eu tenho certeza que você não vai mais fazer isso, sabendo que é o seu dever cuidar do patrimônio público. É de todo mundo. A pracinha da sua rua, tudo é nosso. Se é nosso, a gente tem que cuidar. E colaborar com as autoridades. Se a autoridade pedir alguma coisa para você fazer, você tem que colaborar, porque a gente espera que eles saibam o que estejam fazendo e falando para a gente, né? Então, vamos lá ler o número 1. Agora é sua vez. Leia as informações abaixo, que foram essas que a gente acabou de ler, direitos e deveres, e depois desenhe 3 direitos e 3 deveres. Fácil, né? Vai ler os direitos, vai escolher quais ali você quer desenhar e vai desenhar pessoas tendo esses tipos de direitos. E vai escolher 3 dessas opções de deveres e vai desenhar as pessoas fazendo os deveres que nós devemos praticar. Número 2, escreva com as suas palavras, na sua opinião, o que é cidadania. Você pode até ler no slide anterior, mas eu quero que você expresse a sua opinião. O que você entendeu que é cidadania? E por último, o que foi o Código de Hammurabi? Como que ele surgiu? Quem que criou? Por que ele tem esse nome? Ele veio de qual povo? O que ele fazia? O que ele ensinava? Tá bom? Então, você vai me dizer tudo isso aí, colocar bem direitinho e bem bonito no seu caderno, de forma organizada, ok? Que lembra lá nas regrinhas de convivência do início da aula, devemos manter o nosso material organizado, limpo, cuidar do nosso material em geral. Então, meus queridos, essa é a aula de hoje. Faz aí com cuidado e com muito capricho. Ufa! Acabou a nossa aula. A aula hoje foi puxada, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo, não tenham ficado com dúvida nenhuma. E caso tenham ficado, é só assistir novamente, ok? Um beijo
Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!